Se tem uma coisa que eu acredito que está acontecendo agora neste exato momento, é que provavelmente George Lucas está feliz pra caramba, principalmente com o que a série do Maul, Shadow of Lord, está levando a gente. Porque, cara, simplesmente algumas das ideias que foi aplicadas nessa série pelo Dave Filoni foi, na verdade, ideias que foi o George Lucas que deu para uma trilogia sequel. Comigo no vídeo que eu vou explicar para vocês certinho sobre essa trilogia. Mas antes, se você está gostando desse tipo de vídeo, se você gosta do canal, quer apoiar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui também no vídeo. E galera, dá uma moralzinha aqui, você comprando pelos nossos links da Amazon e do Mercado Livre, você ajuda demais o canal, ajuda demais mesmo a manter esse projeto e você não paga nada mais por isso. Na verdade, independente do produto que você for comprar, você vai pagar o mesmo preço. A diferença é que uma parte vai vir aqui pro canal, uma comissãozinha pequena, mas aí que já é de grande ajuda, beleza? Então vamos falar um pouco sobre essa trilogia, porque, cara, simplesmente assim, eu ainda tô chocado e a gente vê que Star Wars realmente está vivo. Muitas pessoas falam que Star Wars está morto, principalmente por conta de The Acolyte, mas a gente vê agora essa belezinha de Shadow Lord com aquele final de Absolute Cinema, e aí a gente vê que Star Wars ele está mais vivo do que nunca. Mas o que acontece? Antes da venda da Lucasfilm para Disney, o George Lucas ele escreveu um roteiro para uma trilogia sequel. Então assim, no primeiro momento, o George Lucas ele tinha feito os 3 primeiros filmes, né, a trilogia original, que a gente sabe que é fantástica, que é fabulosa. E o que acontece? Que após isso, o George Lucas ele fez a trilogia prequel, que foi uma trilogia que foi mais ou menos assim, o pessoal não gostou tanto, houve muitas críticas na época, mas ele ainda assim não desistiu e ele escreveu uma trilogia sequel. E a trilogia sequel, ela trazia o Maul como vilão principal. Algumas coisas iam ser até mesmo semelhantes ao que aconteceu na trilogia sequel que nós temos atual, como por exemplo a morte do Luke Skywalker. Então o Luke Skywalker ele ia morrer nessa trilogia do George Lucas, e inclusive ele ia morrer no episódio 8, no mesmo episódio que o Luke acabou morrendo lá no filme do Rian Johnson. Então o que acontece que na verdade assim, isso não foi nada mais do que uma mera coincidência. Mas o que acontece foi que na verdade o George Lucas ele planejava onde o momento em que muito tempo depois do episódio 6, onde o Luke ele estaria buscando os Jedi sobreviventes da Ordem 66 e ao mesmo tempo ele estaria formando uma nova Ordem Jedi. Então ele continuaria os caminhos dos Jedi, ele continuaria o aprendizado sobre tudo o que foi ensinado para ele. Ao mesmo tempo, a Leia ela ajudaria o Luke, só que ao mesmo tempo ela está sendo uma senadora, e até mesmo futuramente ela seria considerada até mesmo a chanceler da Nova República. Só que aí o que acontece que viria o Maul que por muito tempo, ele depois das Guerras Clônicas, ele ficou escondido, só fazendo algumas coisas no submundo, conquistando confianças de algumas pessoas, justamente para que ele pudesse ascender, justamente para que ele pudesse ter a sua ascensão. E aí nisso o Maul ele viria com o Sindicato do Crime. Esse Sindicato do Crime ele seria a Aurora Escarlate. Ainda por cima, ele junto com a Aurora Escarlate formaria basicamente a maior organização criminosa, e juntos eles iam derrubar a Nova República. Só que o Maul ele não estava sozinho. O Maul ele estava com a sua nova aprendiz, uma Twi'lek chamada Darth Talon. E aí ela seria, digamos assim, uma personagem que ela teria um pouco mais de espaço. Ela seria, entre aspas, a nova Vader, de acordo com o que o próprio George Lucas fala. E aí nisso a gente veria um lado muito mais sombrio dela, e a gente iria ver também um pouco do Maul, de como ele fez para conseguir formar essa organização criminosa e conseguir derrubar a Nova República. Como eu falei para vocês, o Luke Skywalker, infelizmente, ele ia morrer de uma forma heróica, assim como foi lá no episódio 8. E a Leia, ela seria considerada a nova escolhida. Então, ao mesmo tempo em que ela seria chanceler, ela seria responsável por estabelecer a Ordem Jedi. E aí nisso sim, a Leia teria os seus filhos com o Han Solo também. A gente não sabe se os filhos eles seriam mais pautados pro Legends, ou se seria realmente o da sequel que a gente tem, que seria o Ben Solo. O que a gente sabe mesmo é que ela ia ajudar mesmo nessa questão aí da
Ordem Jedi, e aí o Maul seria o grande vilão que ele ia aparecendo. Ele, na verdade, ele ia aparecendo desde o início, desde o episódio 7, só que aí a batalha final seria no episódio 9, em que ele seria totalmente derrotado. Só que o que é engraçado, porque muitas dessas ideias, essa ideia do George Lucas foi usada pelo Dave Filoni agora na série do Maul. Porque se a gente for ver lá no início da série do Maul, ele estava reunindo os cartéis criminosos que até então tinham traído ele, como os Pikes. Então ele acabou juntando isso e a gente vê que no final dessa temporada ele está indo em busca, ele pediu a ajuda do Dryden Voss, que seria a pessoa que fica por trás da Aurora Escarlate, e o Maul ia acabar usando a Aurora Escarlate, e ao mesmo tempo que aí a gente vê a Devon no final se revoltando e adquirindo o lado sombrio para ela mesma por conta da morte de seu mestre. E tudo isso planejado pelo Maul, e tudo isso que o Dave Filoni pegou foi justamente inspirado nessa ideia aí do George Lucas. Cara, muito bacana, mas me diz aí nos comentários se você acha que essa trilogia sequel teria sido melhor do que a trilogia sequel atualmente, se você prefere do jeito que foi usado e que foi usado numa série. E falando de trilogia sequel, inclusive eu fiz um vídeo mostrando como era para ser o episódio 9. Eu vou deixar ele aqui nos cards para que você possa dar uma olhada, que seria totalmente diferente do episódio 9 que a gente tem hoje, e principalmente nós não teríamos Palpatine envolvido. É isso, pessoal, eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like, e me aguarde porque daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!